Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o professor Ney Araújo, professor do seu componente curricular Sociologia. Estamos começando mais uma videoaula. A partir deste momento, eu peço a sua atenção, principalmente aqueles alunos que estão matriculados na terceira série do ensino médio. Esta videoaula, ela possui uma peculiaridade. Ela está voltada ao Exame Nacional do Ensino Médio, no sentido de você já criar o vínculo, a sintonia com o tipo de questão, os enunciados, as possibilidades de resposta, enfim. E as questões que nós iremos tratar ao longo desta videoaula irão tratar de um tema bastante pertinente na atualidade, que é a diversidade sexual. Vou começar, a partir de agora, a apresentar as questões e, durante a apresentação dessas questões, farei alguns apontamentos importantes a todos vocês. Vamos à primeira questão do nosso Exercitando. Visualizem em tela e, diga-se de passagem, essa questão compôs o Enem do ano de 2017, no componente de Ciências Humanas. Vamos primeiramente fazer a leitura, aliás, do enunciado da questão. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Vamos analisar esse enunciado? Simplesmente, o enunciado ele está se reportando à participação feminina no que diz respeito aos processos de decisões políticas. Ou seja, nós temos as eleições, por exemplo. Quantas mulheres estão concorrendo a esses cargos eletivos? Quantas mulheres conseguem se eleger como vereadoras, deputadas estaduais ou federais, senadoras, enfim? Qual o espaço que a mulher tem no que diz respeito a esses cargos? Se nós formos retroagir no tempo, nós vamos verificar que, durante um bom tempo da sociedade, as mulheres elas não tinham direito nem ao voto, mas elas reivindicaram esse direito e conquistaram o direito de votar, o que não deixa de ser uma participação política. Mas essa participação ela não pode ficar restringida somente à questão do fato de se votar. De uma maneira geral, o enunciado ele nos traz uma reflexão a respeito de uma questão social bastante pertinente, que é a desigualdade de gênero. O patriarcalismo ainda continua muito presente na sociedade atual, apesar dos avanços, apesar de tudo aquilo que se evoluiu até o momento vivenciado hoje. A figura masculina como autoridade, o homem sempre como referência, o homem sempre na condição de liderança. Então, interpretem a questão nesse sentido. E como eu disse antes a todos vocês, a questão tem esse recorte relacionado à participação da mulher na política. Vamos agora no comando da questão. No âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de alternativa A, leis de combate à violência doméstica, alternativa B, cotas de gênero nas candidaturas partidárias, alternativa C, programas de mobilização política nas escolas e alternativa D, propagandas de incentivo ao voto consciente. Bem,
cabe ao Estado a adoção de determinadas medidas através de políticas públicas, através de iniciativas, no sentido de promover a inclusão, a inserção daqueles grupos, ou por que não dizer, daquela parcela da sociedade que está sendo desprestigiada. Então, visualizando em tela, a alternativa correta está expressa na letra B, cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Hoje, um número X de vagas devem ser ocupadas por pessoas do gênero feminino, ou seja, precisam necessariamente ser ocupadas algumas dessas vagas, ou seja, um mínimo por mulheres. Vamos avançar. A nossa segunda questão. Acompanhe a leitura com bastante atenção. Um dos fenômenos sociais de destaque nos estudos sociológicos são as instituições sociais, conceituadas como toda forma ou estrutura social estabelecida, constituída, sedimentada na sociedade e com caráter normativo, ou seja, ela define regras e exerce formas de controle social. Por isso, mudanças nas instituições sociais geralmente envolvem disputas entre conservadores e progressistas. Vamos fazer um breve comentário? Então, bastante atenção. O enunciado ele trata a respeito das instituições sociais. O mesmo enunciado ele acaba definindo e acaba, digamos assim, descrevendo qual o papel das instituições na sociedade. Sabemos nós que as instituições elas acabam contribuindo com a própria organização da vida social, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento das regras que são necessárias para a convivência, para nortear a conduta de cada um dos indivíduos. Mas o mesmo enunciado, ele aponta justamente a questão das mudanças. As instituições, ou por que não dizer, as regras que existem na sociedade, elas podem ser modificadas. Sabemos que a sociedade ela está num processo contínuo de mudança e transformação. A economia muda, a política muda, as regras, as leis, a cultura muda, dentre outros elementos. Só que, claro, quando essas mudanças emergem, nós sempre vamos ter uma polarização entre aqueles que vão querer sempre conservar os padrões sociais existentes em relação àqueles que vão pregar realmente o progresso e que a mudança venha a ocorrer. Vamos agora no comando da questão, após essa reflexão inicial. A situação que tem gerado disputa ideológica na sociedade brasileira, tanto no discurso de senso comum, como nas instâncias de poder, em virtude do processo de mudança na formatação da instituição social denominada de família é: alternativa a comemoração ao divórcio; alternativa B, o casamento religioso entre viúvos; alternativa C, a união estável para os casais idosos; alternativa D, a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Vamos sempre relembrar qual o tema da nossa videoaula. Nós estamos tratando de diversidade sexual. Partindo dessa premissa, das 4 alternativas que nós temos, visualizem em tela, a alternativa D acaba sendo a resposta correta: a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Uma situação que, digamos assim, não é bem vista por parcela da população, mas aquelas pessoas mais progressistas, digamos, aceitam ou de forma mais adequada, respeitam justamente este tipo de adoção, tendo em vista, inclusive, que hoje há várias uniões, vários matrimônios, várias constituições, arranjos familiares distintos daquele arranjo, digamos assim, tido como tradicional. Então,
A união homoafetiva é algo, inclusive, reconhecida na atualidade pelo Estado brasileiro, tornando viável também a adoção de alguma criança, se for o caso. Vamos para a nossa última questão. No Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT representam um desafio às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração, doença. Falar do movimento LGBT implica, portanto, chamar atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão, né? Então, nós sabemos que, inclusive, né, chamando também a atenção a isso, a sigla mais atual é LGBTQIA+. Nós sabemos que existe, digamos assim, uma certa discriminação em relação a essa parcela da sociedade. Por isso que a nossa temática está direcionada à diversidade sexual. O nome ele já diz, diversidade. Vai além da percepção biológica de ser homem ou mulher. As características biológicas que existem no nosso corpo e que nos diferenciam em relação ao sexo. A diversidade sexual, ela representa justamente isso. A forma que o indivíduo ele se identifica enquanto homem, enquanto mulher ou enquanto não binário. Isso também é uma realidade existente na atualidade. Apesar das resistências, apesar do conservadorismo que muitas das vezes não aceita justamente esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, e por mais que haja toda a discriminação possível. Mas, em certa medida, não só a população LGBTQIA+, mas também outras parcelas da sociedade que sofrem com algum tipo de preconceito precisam necessariamente conquistar o seu espaço e se autoafirmar, acima de tudo, como pessoas, independente de quem elas são, independente da forma como que elas se definem. Vamos visualizar? Aliás, vamos fazer a leitura do enunciado da questão e as possibilidades de resposta. O movimento social abordado justifica-se pela defesa do direito de, letra A, organização sindical, letra B, participação partidária, alternativa C, manifestação religiosa ou alternativa D, afirmação identitária. Com base na explicação, nos comentários apresentados agora há pouco a vocês, a organização do movimento LGBTQIA+, é justificado pela necessidade de afirmação não só dessa diversidade sexual, mas também da questão da identidade desta parcela de membros que existe na nossa sociedade. Caríssimos alunos e alunas, finalizo esta videoaula. Diversidade sexual foi o nosso tema. Um forte abraço a todos.